primeiramente é importante lembrar que o termo literatura marginal é um termo surgido no âmbito acadêmico e ele serve para classificar uma infinidade de produções. Então, a ideia de literatura marginal pode remeter a obras de autores que vivenciam algum tipo de marginalidade social ou cultural. Também se refere a obras que estão na margem do cânone literário, à margem das listas obrigatórias de vestibular, à margem dos cursos de graduação e pós-graduação nas universidades. Literatura marginal também pode remeter à situação editorial de um autor, então um autor que publica de forma independente. Então, literatura marginal é uma ideia que pode abranger diferentes obras e autores. Mas o que a gente tem no começo dos anos 2000 é uma apropriação do termo literatura marginal por uma série de escritores da periferia, que passam a utilizar esse termo para se referir à sua própria produção literária, que tem como projeto estético, então, retratar algumas situações de marginalidade social, política e econômica no âmbito da literatura. Quando a gente pensa na ideia de literatura marginal, se ela pode remeter a tantas situações distintas, que diz respeito a uma situação de marginalidade editorial, social e econômica vivenciada pelo autor, ou uma própria situação de marginalidade que é abordada numa obra literária, a ideia de literatura marginal, seja ela relacionada à periferia ou não, traz à tona a discussão da própria representatividade de certas situações sociais na literatura e traz à tona também a discussão com relação aos distintos perfis de autores que existem no meio literário, E com essa apropriação recente por escritores da periferia, esse termo se tornou importante também como uma marca do posicionamento desses escritores no cenário cultural, Ao assumir o termo literatura marginal, boa parte desses escritores também está chamando a atenção para um tipo de literatura que visa expressar desigualdades sociais, que visa trazer a temática dos sujeitos marginalizados e dos processos de marginalização também no âmbito da criação literária. Então, eu sou uma cientista social que desde a adolescência pretendia fazer pós-graduação e quando eu estava terminando a minha graduação eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre hip hop. Então, embora eu seja uma moradora de periferia, o meu relacionamento com o tema das culturas populares, com o tema do hip hop, com o tema da literatura marginal periférica, ela se deu a partir da minha trajetória como pesquisadora. Então, como cientista social, eu buscava também um tema de estudo que me interessasse por sua relevância histórica e política. Foi aí que, acompanhando também eventos relacionados ao hip hop, eu ouvi falar pela primeira vez de uma produção literária da periferia, Isso foi em 2003. Então, o meu interesse é um interesse de pesquisadora. Assim que eu soube que existia esse tipo de produção literária, eu notei ali uma relevância do ponto de vista acadêmico de uma série de discussões que poderiam ser feitas a partir dessa produção. Como, por exemplo, era a primeira vez que eu, pessoalmente, ouvia falar dessa potência criativa das periferias na literatura. Era a primeira vez que eu ouvia falar da apropriação da literatura e da ideia de saraus nos espaços de periferia. Foi a primeira vez que eu ouvi falar, como pesquisadora do urbano, de uma manifestação literária que visava expressar as condições de vida, as vivências e os pontos de vista dos moradores da periferia na literatura. Foi a primeira vez, para além da história do hip hop, que eu vi uma série de artistas reunidos em torno de um projeto estético comum de falar dessa literatura, dessa periferia, a partir de uma linguagem específica, valorizando as tradições negras e populares também no âmbito da literatura. Então, meu interesse tem a ver com essas questões e reflexões que me surgiram assim que eu tomei contato com a produção literária da periferia no começo dos anos 2000. O meu livro Vozes Marginais da Literatura é o produto da minha pesquisa de mestrado.
sobre essa produção literária, que foi a primeira pesquisa de pós-graduação feita no Brasil sobre o tema. Então, o livro completa agora em 2019 10 anos. É também uma referência, isso me alegra muito, porque foi o primeiro livro sobre essa produção literária. E como meu objetivo de pesquisa era estudar então a apropriação do termo literatura marginal por escritores da periferia, esse livro retrata o surgimento desse fenômeno, pensando desde a criação das revistas Caros Amigos, Literatura Marginal, que são revistas que eu considero um marco para pensar toda essa movimentação literária nas periferias, porque foi a partir dela que vários desses autores que hoje são conhecidos tiveram a primeira oportunidade de publicação, puderam circular os seus textos em nível nacional. Foi a partir dessas revistas também que se reuniu um conjunto de autores em torno desse projeto estético comum de retratar o espaço da periferia na literatura. Foram a partir dessas revistas que se criou também uma série de ações conjuntas entre esses escritores. Então, o livro toma essas revistas como ponto de partida para pensar, então, quais são as especificidades estéticas dessa produção literária da periferia, quais são as trajetórias dos escritores que estão associadas a elas e também quais são os projetos de ação cultural que esses escritores desenvolveram a partir do trabalho de literatura. Acho que é importante dizer que essa manifestação literária a partir das periferias acumula quase 2 décadas. Tem uma centena de escritores associadas a essa manifestação. Tem escritores com trajetórias muito diferenciadas, né? Tem escritores como o Ferrez e o Sérgio Vaz, que fazem parte do hall de uma grande grande editora. Tem escritores que circulam por feiras literárias nacionais e internacionais, né? Tem escritores que conseguem sobreviver da sua produção cultural, seja ministrando oficinas, ministrando palestras, fazendo cursos de formação, vendendo seus livros de forma autônoma, né? E tem uma série de poetas também que não necessariamente se dedicam à carreira acadêmica. Para além disso, eu acho que é importante dizer que, embora haja um interesse do mercado cultural por essa produção literária, que haja também um interesse acadêmico já consistente, uma série de trabalhos de conclusão de curso, de pesquisas de mestrado e de doutorado sobre o tema, eu considero que o interesse da crítica mais propriamente ainda é tímido. Se a gente for considerar os grandes prêmios literários desse país, nenhum desses escritores de periferia alcançou um desses prêmios por sua obra, né? Então acho que é preciso também atentar para alguns preconceitos que ainda cercam essa produção, as especificidades estéticas dessa produção e as trajetórias de alguns escritores. Há uma circulação interna e externa, sim, né? Há um interesse do mercado cultural, mas são poucos os escritores que fazem parte do hall de editoras de prestígio. Ressalto que nenhum deles ganhou um prêmio literário de prestígio. O único prêmio que eu me recordo com relação a essa produção literária foi o prêmio da APCA, no final de 2001, para a primeira edição da revista Caros Amigos, Literatura Marginal. Então acho que ainda há um caminho e um monopólio aí dessa literatura tida como canônica ou hegemônica para ser rompido ainda por essa produção literária da periferia. Eu acho que, mesmo que seja cercada por um apelo midiático, que vai falar da importância histórica desse tipo de produção literária e dessas manifestações que estão acontecendo na periferia, eu acho que, apesar disso, né, que pode ser... Então, o que eu quero dizer é que, apesar desses apelos midiáticos, é preciso reconhecer que há pelo menos 2 grandes contribuições a partir dessa produção literária da periferia. Eu venho dizendo isso há algum tempo. O primeiro é que ela traz à tona uma diversificação do perfil de escritores, né? Perfil sociológico dos escritores. Quando a gente fala de produção literária da periferia, a gente está falando de escritores majoritariamente negros.
originários das classes populares, frequentadores de escolas públicas e que estão engajados em projetos de transformação social nos seus bairros de origem. Então essa já é uma contribuição significativa, já que essa literatura que ganha prêmios, que frequenta as grandes editoras, que é lida nas escolas e nas universidades, é predominantemente uma literatura feita por uma elite branca, majoritariamente dos centros urbanos, do eixo Rio-São Paulo, e masculina, feita por homens, né? Então acho que já é uma provocação a partir do perfil social desses escritores. E a outra contribuição que ela traz é o próprio discurso literário. É uma literatura que quer se afirmar como literatura, mas que tem como ponto de partida trazer o ponto de vista da periferia. É uma literatura que tem o projeto literário de recriar no plano cultural as vivências, as experiências, as tradições, as perspectivas, né, das periferias urbanas brasileiras. Então é uma literatura que afirma a perspectiva, o ponto de vista, os valores, os conhecimentos e as tradições culturais das periferias urbanas. E essa é uma outra contribuição importante, porque a possibilidade da gente ver registrada na literatura a história desses sujeitos marginais, marginalizados, mas também uma história contada por esses próprios sujeitos, né? É a passagem dos moradores de periferia de puramente objetos da criação literária para sujeitos dessa criação literária. Trata-se de entender agora como esses sujeitos querem ser vistos na literatura. E aí é importante dizer também que esse discurso literário é um discurso que tem uma diversificação de temas. É uma literatura que não fala apenas da violência, não fala apenas da pobreza, não fala apenas da carência material das periferias. É uma literatura que afirma também as soluções criativas, a resiliência, a inventividade, as formas de amar, que valoriza as características físicas desse povo preto e pobre, que valoriza também as suas ações coletivas. Então, é importante valorizar também essa diversificação de temáticas que surge a partir dessa produção literária. A literatura periférica não pode ser reduzida à temática da violência. Pelo contrário, a gente já acumula 20 anos de produção literária, né, com obras ligadas à prosa e à poesia, e a gente acumula com isso um perfis distintos de escritores, há jovens escritores que frequentaram a universidade, há escritores com mais experiência de vida e mais idade também, que tem um histórico de engajamento em lutas sociais, há escritores mais conservadores, escritores ligados mais às tradições à esquerda, há escritores com diferentes referências literárias, né? Escritores que acumulam um maior repertório de literatura negra, outros que têm um repertório mais ligado ao hip hop, outros que têm um repertório das tradições canônicas. Então, há diversidade na literatura periférica, né? A violência foi uma tônica das primeiras produções e sobretudo dos romances publicados a partir dessa manifestação literária, mas a gente tem diversidade temática. A gente está falando de uma literatura que traz o ponto de vista da periferia sobre qualquer assunto, sobre as formas de solidariedade, sobre os problemas da periferia, sobre as questões raciais. É uma literatura que fala das relações de trabalho também, é uma literatura que fala do erotismo, fala das formas de amar, é uma literatura que já acumula produção voltada para crianças, por exemplo, é uma literatura que acumula também biografias de sujeitos periféricos ligados a movimentos sociais, movimentos políticos e movimentos culturais. Então é importante afirmar que há diversidade temática na literatura da periferia. As escolas públicas sofrem com o descaso do poder público desde sempre, né? As escolas públicas resistem e se reinventam
com os parcos recursos, com a falta de professores, com a falta de infraestrutura, com a falta de condições para desenvolver o seu melhor trabalho, né? Então, acho que é preciso valorizar o quanto que a escola pública ainda resiste, apesar da falta de investimento, e o quanto gestores e professores buscam soluções criativas para engajar os alunos e para ensinar os alunos, mesmo em contextos de precariedade. E eu penso que o que os saraus puderam ensinar para a escola pública, mas também para a universidade, foi a própria valorização de tradições populares, foi permitir que a escola pública olhasse também para as ações coletivas que estavam acontecendo no território, para que elas pudessem olhar para os saraus como linguagens de engajamento, de mobilização de jovens e não jovens. Eu acho que essa literatura também ensinou para a escola pública que era preciso olhar para literaturas não canônicas, para outras práticas e produções literárias que não estavam presentes no livro didático. Essa literatura de periferia é uma literatura que pode humanizar, sensibilizar e interessar leitores de diferentes perfis, porque é literatura e literatura tem esse papel de divertir, de engajar, de humanizar por meio das subjetividades, das questões éticas e políticas que apresentam, né? Então, essa literatura pode interessar a leitores de diferentes perfis, mas é uma literatura dirigida e interessada nos leitores de periferia. Portanto, ela tem um papel muito importante ao ser levada para a escola pública, né? Para dialogar diretamente para os estudantes que têm o mesmo perfil social dos escritores. E é muito bonito ouvir os escritores falarem com frequência que quando eles vão até a escola pública fazerem palestras ou quando vão fazer saraus, né? O quanto que é bonito que aqueles estudantes descubram que o seu vizinho é também um artista, que no espaço onde eles moram também tem um sarau, um lugar que é um lugar para fruição cultural, para conhecer cantores, para conhecer atores, atrizes, conhecer poetas, artistas plásticos. Então eu acho que é isso que os saraus e a literatura de periferia pode ensinar para a escola pública, pensando aí os estudantes, pensando os funcionários, os gestores e os professores. Acho que é importante lembrar que não foi a periferia que inventou sarau, né? Saraus acontecem no contexto europeu e no contexto brasileiro há alguns séculos. O que as periferias fizeram a partir dos anos 2000 foi se apropriar dessa forma de experimentação, de fruição e de circulação artística, se apropriar, ressignificar e reinventar o jeito de fazer saraus a partir das próprias especificidades da periferia. Então a periferia provou que era possível transformar um boteco, uma associação comunitária, uma escola, o quintal da casa de alguém em um lugar em que os moradores de periferia pudessem se encontrar para difundir e consumir produtos artísticos, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a partir dessa reapropriação, dessa ressignificação e dessa reinvenção da forma de fazer saraus, os saraus na periferia também se tornaram espaços para encontros comunitários, espaços de formação política também, espaços para a criação de novas relações afetivas e de amizades, espaços para novas oportunidades profissionais, para ampliação das perspectivas educacionais dos seus frequentadores também, né? O sarau não é só um recital de poesia. Um sarau é um espaço para o encontro de moradores de periferias e sujeitos também de outros bairros, de outras classes e outros perfis sociais, para que eles possam juntos, né, consumir essas produções artísticas populares, né? E juntos também pensar soluções criativas para o espaço da periferia, se manifestar politicamente. Então eu acho que os saraus de periferia são
novas formas de participação política, social e comunitária. Assim como o movimento hip hop sempre foi escola para a formação de novos rimadores, novos DJs, novos grafiteiros, novos b-boys e b-girls, os saraus também são polos de formação de novos poetas e escritores da periferia. Acho que é interessante também que quando a gente pensa na produção literária da periferia, a gente pensa na formação de novos leitores, mas essa produção literária por meio das obras e também por meio dos saraus, por meio dessas outras práticas que se organizaram em torno da produção literária, são também espaços para a formação de consumidores e espectadores de performances poéticas, né, de apresentações, batalhas de rima. A gente está formando um outro tipo de público consumidor de cultura, né, também, e são espaços, obviamente, de formação de novos poetas e novos escritores. Vários dos escritores que hoje têm suas trajetórias reconhecidas declaram que se perceberam escritores ou perceberam o gosto pela poesia e pela literatura ao frequentarem saraus. E saraus, mais do que isso, perceberam que podiam também se dedicar profissionalmente, né, a essa expressão artística a partir do contato com outras trajetórias nos saraus. Eu acho que é importante pensar nos vários ciclos dessas produções culturais periféricas. A gente teve, nos anos 90, por exemplo, o funk e o rap como duas expressões potentes das periferias, e por meio das várias práticas e movimentações que se organizaram a partir dessas expressões, a gente teve a juventude negra, favelada, periférica, organizada e interessada no consumo e na produção dessas expressões artísticas também. No começo dos anos 2000, a gente tem uma visibilidade de escritores da periferia e dessa produção literária da periferia. A gente tem também o surgimento de dezenas de saraus, e daí é importante dizer que os saraus foram se reproduzindo na periferia, obviamente pela inspiração dos primeiros saraus que foram organizados, mas muitos deles se desenvolveram também em função de algumas políticas públicas que foram criadas e que incentivaram o desenvolvimento da produção cultural, de manifestações culturais na periferia. Então é importante lembrar também o papel do Estado no fomento, na difusão e na permanência desse tipo de manifestação popular. E mais recentemente a gente tem a vinda dos slams para o Brasil, e como um tipo de manifestação que vem dialogando mais diretamente com as especificidades dessa geração mais jovem, né? O slam, diferentemente dos saraus, é uma competição de poesia. Diferentemente dos saraus também, os registros se dão sobretudo por meio dos vídeos das performances poéticas, né? Então, nos saraus você tem também o consumo da performance poética, mas muitos desses escritores acabam registrando as suas produções em livros individuais ou em antologias. Já no slam não há necessariamente esse interesse, esse compromisso ou esse objetivo, né? Então, talvez o slam dialogue mais diretamente com essa geração de jovens, né, que consome também os variados produtos artísticos a partir das redes sociais, a partir do vídeo, por exemplo, e não necessariamente a partir do texto. Os slams acontecem em espaços públicos, espaços também que são espaços da circulação da juventude pela cidade, então talvez seja um outro aspecto que ajude a se aproximar dessa juventude. Vamos lá. O professor Antônio Cândido diz que a literatura tem pelo menos dois papéis fundamentais. Esse papel de humanizar qualquer indivíduo, né, por meio dessa possibilidade da recriação de valores, de éticas, de desejos ou manifestações políticas, né?
E o outro é o papel social que ela pode cumprir ao denunciar em termos estéticos, né, algumas injustiças sociais, né, alguns processos de exclusão, marginalização ou de não cumprimento de direitos. Então, toda literatura, seja qual for o adjetivo que está associado a ela, pode cumprir esses dois papéis, né? Então, nesse sentido, pensar uma produção literária que assume como projeto trazer o ponto de vista da periferia, né, ela está assumindo para si também o papel de falar diretamente com esse morador da periferia, né, a partir da representação dessas tradições da periferia, da linguagem da periferia, da história da periferia e da perspectiva que um sujeito negro, morador do território da periferia ou favela pode ter sobre qualquer situação do mundo, né? Então, nesse sentido, ela pode ser muito positiva porque fala desses próprios sujeitos no plano literário, né? E para além disso, ela pode ser muito positiva também para romper estigmas e preconceitos com relação ao espaço da periferia, ao retratar a periferia de uma outra maneira, né? De uma maneira distinta que não aquela que está ligada só à pobreza, à carência e à violência, né? Então, nesse sentido, saber que existe um conjunto de obras relacionadas ao espaço social da periferia deve ser motivo de orgulho para qualquer morador, né? Saber que essa produção literária existe. Ela ajuda a reforçar também um vínculo positivo e afetivo com o espaço da periferia, ao trazer a periferia para o primeiro plano e para a própria classificação desse tipo de produção literária. Então, a produção literária da periferia tem um papel importantíssimo porque ressignifica positiva e afetivamente o território das periferias e favelas. Olha, eu não fiz nenhum estudo específico sobre público leitor, público consumidor dessa produção e também não conheço nenhum estudo específico sobre isso. Mas o que eu tenho observado nesses 15 anos em que eu acompanho a produção literária da periferia é que, além de formar novos poetas e escritores, essa produção formou sim novos leitores. Não à toa uma centena de livros lançados, não à toa a gente teve algumas coleções expressivas, como a coleção Literatura Periférica da Global Editora, a coleção Tramas Urbanas pela editora Aeroplano. A gente tem dezenas de pequenas editoras que foram organizadas a partir dos saraus de periferia, então só existe produção porque existe um público consumidor dessa produção, né? Então, nesse sentido, é importante reconhecer que essa produção literária tem formado novos leitores e são esses leitores que podem ter o mesmo perfil sociológico dos escritores, são moradores de periferia buscando ver a si mesmos retratados no plano literário, né? Mas também sujeitos de outros perfis sociais que se interessam por essa diversidade também no âmbito da literatura.